A salvação é você reconhecer o único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, e aquele que Jesus Cristo enviou para o seu tempo, que é Cacô Felipe. Essa é a salvação. Reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou, Cacô Felipe. João 13:20 diz, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Quem disse isso? Foi Jesus que disse. Eu te pergunto, foi Jesus que enviou o Papa Francisco? Não foi, Daniel. Foi grupos de cardeais que o estabeleceu. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Porque ele havia prometido em Mateus 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11:49, que ele mesmo enviaria profetas para a terra. Hoje, o profeta de Deus é Cacô Felipe. Agora, você não pode ir nessas igrejas, é um mandamento. Você não pode ler falsas bíblias. Essa Bíblia que você tem aí é um canário de bruxaria, você tem que tocar fogo nisso, é uma Bíblia católica. Você não pode congregar com essas pessoas dessas igrejas, dessas religiões, porque são espíritos de demônios, são demônios que operam nessas igrejas. Você não pode... Você não pode... Só... você pediu para mim dizer a mensagem. Eu vou dizer a mensagem para você, o que você tem que fazer. Espera ainda. É que você está repetindo já aquilo que o grupo aí já viu que você repetir. Toda igreja tem a sua doutrina, tem o seu ensinamento. Você falou que a Bíblia católica, a Bíblia é coisa de bruxaria. Agora, qual é a doutrina da mensagem de Cacô Felipe? É isso que eu quero saber. Né? Você está falando aí, Cacô Felipe fala que deve ter a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Sim, então eu devo deixar isso. Agora, qual é a mensagem? O que é que ele passa para mim? O que é que eu devo fazer? Né? O que é tão importante para a minha vida? Eu devo mudar o quê? Né? Seguir o quê? Eu devo fazer o quê? Para chegar ao reino de Deus. Qual é a orientação de Cacô Felipe? É só isso aí que tu está dizendo? Não é só isso que eu estou dizendo. Eu repeti para você. A mensagem do profeta contém 144 capítulos. Sim, mas falou e nesse livro, você já falou. E neste livro tem muitos mandamentos, muitas regras, muitas ordenanças, preceitos e leis para que nós possamos fazer para estar na vontade de Deus. Ninguém pode estar na vontade de Deus, Daniel, até que receba aquele que Deus enviou. João, capítulo 6, versículo 28 e 29 diz que fazer a obra de Deus é crer primeiramente naquele que Deus enviou. Eu vou responder a sua pergunta. Se você me atrapalhar toda hora, não vou ter como responder. Então vamos para outra pergunta. Esqueça a Bíblia. Me fala da Bíblia de Cacô Felipe, o que é que ela fala? Cacô Felipe não tem uma Bíblia. Quem disse que Cacô Felipe tem uma Bíblia? Quem disse isso? O microfone. Eu perguntei a você. Qual é a mensagem? Daniel. Qual é a mensagem de Cacô Felipe? Você disse que Cacô Felipe tem uma Bíblia. Quem disse isso? Não, escute. Bíblia é conjunto de livros. Cacô Felipe tem um livro. Né? Pode tem um ser livro. Que é só um único livro, isso. Então eu errei sobre isso. Agora, qual é a mensagem dele? É isso que eu quero saber. Não cite mais a Bíblia, não. Se a Bíblia é coisa passada, mas cite a palavra do apóstolo, do profeta Cacô Felipe. Se a Bíblia é algo que é repetitório. Mas eu estou esperando a palavra nova de Cacô Felipe. Né? Não diga aqui que você já falou, manda sair da igreja, a igreja tal é isso, a Bíblia tal é isso. Não, qual é a mensagem? Jesus pregava uma mensagem, Paulo pregava a mesma mensagem de Jesus. Qual é a mensagem? O que eu quero saber, meu irmão? Me diga. Vamos lá, Daniel. Quando você conversou comigo outro dia, eu disse a você que Cacô Felipe tinha um livro, e penso que até te enviei o link. A pergunta é, você baixou o aplicativo e leu o livro do profeta Cacô Felipe? Não, eu não consegui, mas assim, eu acredito, quem segue uma pessoa dessa deve muito saber a mensagem principal. Por exemplo, eu sei a mensagem principal de Jesus Cristo, né? Que é o quê? A mensagem do reino de Deus. A mensagem salvífica. O que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Os 2 mandamentos que Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas. Qual é a mensagem do Cacô Felipe? A sua mensagem se resume em quê? Por exemplo, Jesus resumiu toda a sua mensagem nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o irmão como a si mesmo. Né? Qual é diga só uma frase. Qual é a frase que resume toda
o ensinamento de Cacau Felipe. Você está claro? Sim, está claro. Não, eu já repeti. Não cita a Bíblia. Eu já repeti aqui, ó, o profeta Cacau Felipe está citado na Bíblia. O profeta Cacau Felipe veio para cumprir profecias da Bíblia. E a mensagem do profeta Cacau Felipe é bíblica. Como que você vai dizer para mim não citar a Bíblia? Como que você poderia dizer para Jesus não citar a Bíblia, ou para Paulo não citar a Bíblia? Qual é a mensagem de Cacau Felipe? A mensagem do profeta Cacau Felipe veio para dizer que todas essas igrejas são do diabo Satanás. Escute, o profeta hoje não é Jesus de Nazaré. O profeta hoje não é Paulo. O profeta hoje é Cacau Felipe. Cacau Felipe veio para dizer que se você não abandonar o catolicismo, e se você não acreditar nele como sendo enviado de Deus, você irá ao inferno. Agora, se querem saber sobre os mandamentos do profeta Cacau Felipe, e dado a nós hoje, é isso que você quer saber? Por exemplo, e as igrejas é pecado. Ler as falsas bíblias é pecado. Assistir filmes impuros na televisão, que quase todo religioso faz, é pecado. Jogar loteria é pecado. Masturbação, mentira, fornicação, adultério, tudo isso é pecado. Assistir futebol na televisão é pecado. Aproximar da sua esposa mais do que 3 vezes na semana é um pecado. Você fazer posições impuras na relação sexual, essas coisas são pecado. O profeta Cacau Felipe veio para dizer que todos esses feiticeiros, que têm o nome de padres e pastores, são a encarnação de Satã na terra. O profeta veio cumprir Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. A voz que foi ouvida à meia-noite, que os filhos de Deus ouviu, e os filhos de Deus estavam dormindo e cansados dentro dessas igrejas, e também Apocalipse 12:14, para levar a igreja de Jesus Cristo para longe da face da serpente. Quem é a serpente? É o diabo. E onde o diabo está, Daniel? O diabo está na igreja católica, o diabo está nas igrejas protestantes, o diabo está nas igrejas evangélicas e branamistas. Os filhos de Deus ficará longe de todas essas igrejas e vai seguir um profeta vivo, como Jesus de Nazaré. Agora, eu digo a você, e digo a todas as pessoas que estão assistindo, vocês querem saber todos os mandamentos do profeta? Baixe o aplicativo, www.philipecacau.org, e você terá as palavras de vida eterna para o seu tempo. Eu penso, irmão Paulo, que se o irmão desejar encaminhar o debate para o final, e já é o suficiente, né? É o suficiente. Agora, assim, sinceramente, meu irmão, me desculpe, mas se a mensagem de Cacau Felipe, é claro, você falou que tem um livro, mas eu mandei, Jesus resume a sua doutrina nesses 2 mandamentos. E Cacau Felipe resume, você resume todo o ensinamento salvífico deste homem, só nisso. Muitas coisas que você citou, isso já foram escrito, inclusive está na Bíblia, né? Pecado da fornicação e outras coisas a mais, né? Certo. Daniel, está na Bíblia que todo país que legaliza ou despenaliza a homossexualidade, Deus vê o presidente daquele país como homossexual, Deus vê os seus ministros, os seus senadores como homossexuais. Isso está na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Isso está no livro do profeta Cacau Felipe. E está na Bíblia como foi que a semente da serpente, que entrou na terra em Gênesis 3, como foi que ela atravessou o dilúvio? Por que Deus destruiu toda a raça humana, em exceção de Noé e mais 7, que eram filhos de Deus, e depois a terra se encheu de filhos do diabo, como se vê hoje? Isso está escrito aonde na Bíblia? Onde é que está escrito na Bíblia como começou a raça negra? Isso está escrito aonde na Bíblia? Onde é que está escrito que os 4 animais... Você perguntou, eu vou responder. Onde é que está escrito na Bíblia que fazer sexo mais de 3 vezes na semana é um pecado? Que você colocar a boca no sexo da tua esposa é um pecado? Onde é que está escrito que se na relação sexual você deixar a sua esposa subir em cima de você é um pecado? Ou se você aproximar dela por trás como um animal, também é um pecado? Onde é que está escrito que jogar loteria é pecado? Onde é que está escrito que jogar futebol ou assistir futebol na televisão é pecado? Isso está escrito aonde? Não está escrito em lugar nenhum. Foi o profeta Cacau Felipe quem veio dizer que todas essas igrejas são do diabo. Onde é que está escrito na Bíblia que essas igrejas hoje é do diabo? Isso não está escrito. Há 500 anos, Daniel, que a humanidade já sabe que a Igreja Católica é do diabo. Lutero disse que o Papa Leão X era um demônio e que os bispos, os arcebispos e os padres eram morcegos e piolhos. Isso não era novidade. Mas a novidade que a humanidade não sabia é que todas as outras igrejas da Terra também são portas para o inferno.
O que a humanidade não sabia, Daniel, é que uma prostituta de rua tem mais graça, é 10 vezes mais santa do que um padre e um pastor de igreja. O que a humanidade não sabia, Daniel, é que um terreiro de macumba, de umbanda, de candomblé, é mais santo aos olhos de Deus do que uma igreja católica, protestante, evangélica, branamista. Que um bêbado na sarjeta, um drogado e um ladrão, é 10 vezes mais santo que um padre e um pastor de igreja. Isso está escrito na Bíblia onde? Em lugar nenhum. Agora, eu penso que você deveria ter lido o livro do profeta Caco Filipe. E eu sei que cada filho de Deus, em busca da salvação, eles irão examinar o livro do profeta Caco Filipe para que eles possam ser salvos. Eles colocarão a sua arrogância de lado, o seu orgulho de lado, a sua tradição de lado, os seus dogmas, para ele vir a mensagem do profeta. Acabar com ele. Assim, para a gente concluir, porque senão vamos passar a tarde todinha aqui, por exemplo, os conceitos de direito, daquilo que é dever do cidadão, que é dever moral ou não, se a gente for ver a raiz desta compreensão, é uma raiz cristã, uma raiz bíblica, né? Por exemplo, essa ideia daquilo que é errado, é pecado, né? Quem nos tem a raiz bíblica, até um ateu, você sabe o que distinguir o que é certo e o que é errado. São heranças do cristianismo. Não sei se você compreende comigo. Essa questão da homossexualidade está lá escrito na Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 18. Né? Se o homem se deitar com outro homem, como se fosse com a mulher, é algo abominável aos olhos de Deus. Né? A palavra de Deus fala tudo, por exemplo, a questão ética, a questão moral. A Bíblia fala tudinho, né? O Caco Filipe fala algo que não está na Bíblia. Sim, a Bíblia fala de questões éticas, de questão moral, do indivíduo andar de acordo com os mandamentos da lei de Deus, não desejar a mulher do próximo, né? Não cobiçar as coisas alheias, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão, né? Toda a questão cristã, né? Toda a questão moral está baseado nestes ensinamentos, né? E agora até eu explico essa questão da homossexualidade, que foi até mal compreendido a mensagem do Papa Francisco. Uma coisa, nós devemos aceitar a pessoa. Uma coisa aceitar a pessoa e rejeitar o pecado. Cristo fez isso, né? A mulher que foi pega em adultério, ele acolheu ela, mas rejeitou o pecado. Vá, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Né? O que é que o Papa quis dizer naquela famosa notícia? Uma coisa parece que o senhor ouvir muito a mídia mais do que a própria Igreja Católica. Né? Que os homossexuais são filhos de Deus. Uma coisa é acolher eles dentro do seio da igreja e da família. Não deve ser excluído, deve ser acolhido na igreja. Não é acolher o pecado, né? Deve ter direitos civis. Esses direitos civis é porque em outros países, a pessoa que é homossexual, ela não tem direitos civis, que eu falo. Esse direito civil, direito na herança com a família, enfim. Aí foi justamente essa questão de direito civil, essa questão do direito civil, que compreenderam casamento civil, que não é casamento, é o contrato, né, que o Papa é a favor do casamento da homossexualidade. Não é. Né? Não é. Né? E agora, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que tem mais de 2000 anos, tantos impérios foram destruídos. Império Egito, o imperador de Roma, e esta igreja ainda está de pé. Sabe? Ainda está de pé. Né? Por quê? Ainda hoje ela está de pé. Né? E se um papa ou um padre comete determinadas coisas, ele está em plena descomunhão com a igreja. Ele não está fazendo aquilo que a igreja pede dele. Mas eu vou deixar a igreja por causa de padre. A minha fé está no Cristo ou no padre. Viu? Bom, nós estamos chegando... só para já dizer... deu 5 minutos, vai ter oportunidade. Não, é só... No caso, ele falou mais do que eu, aí era bom no próximo ter uma democracia, tá certo?
Ok, então nós estamos chegando ao final deste debate. E agora eu quero deixar as considerações finais, 2 minutos, para cada um de vocês que possam, sobre o tema, dizer assim, ó, o que deve se fazer para alcançar a vida eterna? O que vamos dizer, o que a Igreja Católica oferece de palavra para a humanidade e o que Cacu Felipe oferece de palavra à humanidade para que essas pessoas possam ser salvas. E você que está nos assistindo, você quiser marcar um debate também, que estiver aí, você pode entrar em contato conosco pelo telefone que está aí no seu vídeo, ok? Então, Daniel, o que as pessoas que você deixaria de palavra para as pessoas serem salvas hoje, através da mensagem ao qual você traria? Primeiro, conhecer as coisas. Hoje nós somos muito pobres de conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Vamos ler a Bíblia, que é o manual da nossa fé. Segundo, se eu critico tanto a Igreja Católica, né, eu devo ler também aquilo que a Igreja fala. Por exemplo, o Catecismo, que é a doutrina da Igreja, lá no início, no parágrafo 1, diz, né, não há nenhum nome no céu e nem na terra que não seja, que nós não devemos conseguir a nossa salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Esta é a nossa fé. E qual é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos irmãos como nós queremos ser amados. Se Cacau Felipe prega isso, ele é um profeta de Deus. Se ele prega outra mensagem, os ouvintes que me escutam, por favor, né, não siga este homem, né, mas siga a palavra de Deus. Se falam mal da Igreja Católica, procure conhecer aquilo que a Igreja fala, lê os documentos da Igreja, lê a Bíblia, lê o Catecismo, lê o documento do Concílio Vaticano II, que lá está a doutrina da Igreja fundamentado na única palavra de salvação, que é a Bíblia, é os Evangelhos. Obrigado. Ok, o Daniel gastou 1 minuto e 30 do seu tempo. Agora o pastor Eltamar estará com 2 minutos também para as considerações finais. Ok, o meu muito obrigado ao irmão Paulo Silva, muito obrigado, Daniel, a todas as pessoas que estão assistindo e irão assistir. Eu gostaria de dizer nas minhas últimas palavras que hoje não há salvação na terra em nenhum lugar, a não ser na mensagem do profeta Cacau Felipe. Não há salvação nesse cristianismo das igrejas que se vê, não há salvação no budismo, no islamismo, judaísmo, taoísmo, não há salvação em nenhum lugar na terra, a não ser naquilo que Deus estabeleceu. E quem Deus estabeleceu? Deus estabeleceu para o nosso tempo o profeta Cacau Felipe. A Igreja Católica caiu em 1520, quando um homem sozinho, chamado Martinho Lutero, para cumprir Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, ele grita, caiu a Grande Babilônia. A Grande Babilônia caiu em 1520 e hoje ela não é nada. Todas as igrejas evangélicas roubaram, comeram a carne da Igreja Católica, que é os seus membros. A Igreja Católica reinou até 1520, mas hoje ela não é nada sobre a terra. Não há nenhum rei, nenhum ditador, nenhum presidente que escute o Papa de Roma. Ele simplesmente fala e ninguém escuta. Quanto ao conhecimento, não se pode ter conhecimento de Deus por meio da Bíblia. Oséias 4, versículo 6 diz que o povo perecia por falta de conhecimento, mas eles tinham a Bíblia lá. Como que eles tinham a Bíblia original e não conheciam Deus? Porque se conhece Deus por meio de um profeta. E Jesus disse que os judeus não conheciam Deus. Como que não conhecia? Se eles tinham a Bíblia lá, eles não conheciam porque se conhece Deus por meio de um profeta, e o profeta lá era Jesus. Em Atos 4, versículo 12, é dito que o único nome dado, e não o profeta dado, o nome dado é Jesus Cristo. Mas o profeta não é Jesus Cristo hoje, o profeta é Cacau Felipe. Então a palavra de Deus está com um profeta vivo. A palavra de Deus não está em livros sagrados, Santa Bíblia, Santo Alcorão. A palavra de Deus para o nosso tempo é a mensagem de um profeta vivo, que hoje é o profeta Cacau Felipe. Você quer ir ao inferno? Então você fica com as igrejas e as suas religiões. Okay. Fique com seus livros sagrados. Mas se você quer ir ao céu, você deve vir ao profeta Cacau Felipe. Muito obrigado. Então, você que nos assistiu nesta tarde, você que participou dessa live, você possa compartilhar esta live, porque o tema
de hoje era se Caco Felipe é um verdadeiro profeta. E você mesmo, caro ouvinte, pode tirar as suas dúvidas. Você é que vai analisar, né, a respeito desta live, que foi um debate entre o senhor Daniel e o apóstolo Deltamar Costa. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.